Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz. Aqui, pastor Ilmar Satremeri, Keller Kaiser de Lajinha, Minas Gerais, diretamente do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Nossa logomarca, esse candelabro, menorá, né? O castiçal, com o Yerushalayim aqui, nossa logomarca da família Satra. Nossa família chegou aqui no Brasil em 1837, com meu penta-avô Conrado Satra, luterano, presbiteriano, renovação espiritual, em 71, batizado com o Espírito Santo, ministério tabernáculo, pastor aqui há 35 anos, fundador dessa escola de Bíblia, né, teologia Bíblia. Nós estamos estudando os livros poéticos e hoje iniciaremos o estudo do livro de Provérbios. Provérbios de Salomão, né? Assim chamado. A gente tem que lembrar que a Bíblia diz que Salomão escreveu 3.000 provérbios, né? E 1.005 cânticos. Então, desses 3.000 provérbios, nós encontramos aqui no livro de Salomão, que é o 20º livro da Bíblia, com 31 capítulos, 915 versículos. Nós temos desses 3.000 provérbios que ele teria escrito, somente 560 escaparam. E esses provérbios, a gente encontra a relação deles, a autoria, né, descrição, dizendo assim, Provérbios de Salomão, capítulo 1, versículo 1, depois no capítulo 10, versículo 1, capítulo 24, versículo 23, categoricamente diz sobre isso. Os dois primeiros falando que são de Salomão, mais ou menos no ano 1000, né, antes de Cristo, seria mais ou menos a data, né, daí para baixo, né? Tem duas datas diferentes, porque alguma cronologia considera o Êxodo mais ou menos diferente do outro. Eu sou da linha que considero o Êxodo em 1446. Então, Salomão teria iniciado o reinado dele em 970. Então, essa data de 1000 aqui, que a gente encontra na Bíblia dele, é a data do Êxodo posterior, né? Tem o Êxodo anterior, que é mais ou menos 1280, tem o Êxodo de 1400. Eu sou desse período aí. Pelas contas de Salomão, construiu o seu templo no ano 4º do seu reinado, e eu creio que, então, Salomão reinou de 970, 1050 começa Saul, até 1010, 1010 a 970 vem Davi, e Salomão de 970 a 930. A divisão do reino seria em 930. Então, ele escrito esse livro de Provérbios aqui, ele escreveu 3 livros, né? Eclesiástico, na idade mais senil, Cantares, na idade da juventude, e Provérbios no meio tempo. Então, de 950 a por aí, né? Na metade do período. Porque se ele reinou de 970 a 930, então o mês seria mais ou menos 950 antes de Cristo. Então, lembrando que quando cita textualmente Provérbios, no capítulo 1, versículo 1, Provérbios de Salomão, capítulo 10, versículo 1, Provérbios de Salomão, capítulo 24, versículo 23, só cita Provérbios, e no capítulo 25, 1, diz que foram os homens de Ezequias que teriam compilado. Aí entra a explicação, a seguinte coisa, no tempo do rei Ezequias, mais ou menos 230 e tantos anos depois de Salomão, mais ou menos no ano 700 e por aí, 715, por aí, esses homens de Ezequias teriam sido comandados por Isaías, junto com Sebe, vamos localizar aqui, são muitos escritos, né? Com Sebna e outros, está lá em Isaías capítulo 1, capítulo 22, capítulo 36, capítulo 37, 2 Reis 18 e 2 Reis 19, Isaías teria sido editor-chefe, o profeta Isaías mesmo. Ele, junto com Sebna e outros mais, teria trabalhado na edição desses livros do Velho Testamento, mais ou menos 275 anos depois de Salomão. E então, isso é constatado porque nos manuscritos originais do Código Leningradense, dos livros de Jó até 2 Reis, passando por Juízes, Ruth, Samuel, etc., no finalzinho do livro sempre tem 3 consoantes, o Het, o Zain e o Kaf, que seriam as consoantes do rei Ezequias, o nome Ezequias, né? Então teria sido esses homens de Ezequias, comandados por Isaías,
275 anos depois de Salomão, teriam compilados e feita a edição dos livros. Essa constatação a gente acha em 2 Crônicas 32. Diz que Isaías, que essa história de Ezequias está escrita nos livros de Isaías e dos reis de Judá e de Israel. Então esses provérbios, chamados de Salomão, que escreveu mais de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, a gente encontra isso lá em Reis, né? Só 560 escaparam aqui. A gente aqui no livro de Provérbios, com esses 31 capítulos, 915 versículos, a gente vai encontrar então 29 capítulos escritos por Salomão. Um capítulo escrito por Agur e um capítulo é escrito por uma mulher, porque diz que é a mãe do rei Lemuel, né? Ela está falando para Lemuel. Então é um livro que nós encontramos 49 perguntas, 27 versículos com profecias não cumpridas, 67 pecados enumerados aqui, 66 coisas a respeito de todos, 28 coisas a respeito de preguiçosos, 22 coisas a respeito dos reis, 25 abominações, 215 mandamentos, 120 promessas, 24 segredos da vida e 17 coisas melhores. Essa relação é feita por Dake. A gente encontra na Bíblia Dake, uma das melhores bíblias de estudo que nós temos no Brasil, publicadas aqui, né? Então, o que são os provérbios? São regras divinas para governar a conduta humana em todas as áreas da vida. Em 1 Reis 4:32 nós encontramos isso, que ele escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. O 15º cântico de Salomão é o cântico dos cantos, chamado de Cantares de Salomão, né? Então, essa primeira aula nossa, essa introdução geral sobre os provérbios, a autoria e essa síntese do conteúdo. Vamos ficando por aqui, fica na paz.